Es una gran alegría reencontrarnos por medio de este medio digital. Estamos aquí transmitiendo para cada hogar, para cada casa, llevando esperanza y llevando felicidad mediante este culto de adoración. Vamos a deleitarnos en el Señor mediante cada melodía, mediante cada tema que se va a escuchar durante este día y también, por cierto, para dar inicio, vamos a comenzar con una breve oración. Allí donde estás, inclina el rostro, tu rostro junto a mí y vamos a poder orar al Señor. Padre que estás en el cielo, en esta ocasión queremos darte las gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí, nos da la oportunidad de poder servirte a ti y en esta ocasión queremos adorarte con este culto de adoración. Queremos suplicarte que por favor este mensaje que vayamos a escuchar pueda llegar a cada corazón, a cada persona y pueda producir un efecto transformador en la vida espiritual de cada uno. Que seas tú el que haga aquel cambio mediante tus siervos que en esta ocasión van a poder llevar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El himnario adventista contiene un himno en el número 477 que titula Los que aman al Señor. Vamos a entonar juntos esta bonita melodía. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Los que aman al Señor recuerdan muy bien que Cristo nos dejó una promesa maravillosa, la promesa de que Él vendrá por segunda vez. Y Él también nos recuerda con las letras del himno 183 que Él no se ha olvidado de nosotros. Por ello, cantemos juntos esta hermosa melodía, No me olvidé de ti. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí, que más pruebas
Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. A continuación vamos a escuchar un hermoso testimonio de parte del pastor Camacho desde Mongolia que trae para cada uno de nosotros. El testimonio lleva por nombre Corazón Cálido. Probad y ved. Historia de hoy. Corazón Cálido. Soy el pastor Yuri Gramacho de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y uno de los momentos más marcantes de mi ministerio ocurrió cuando cruzaba este puente sobre el río Tool, en la periferia de la capital de Mongolia, en Izir, ciudad de Ulan Bator. Este era el camino que recorría diariamente para ir a trabajar en el campo misionero en Izir. Yo estaba dentro de un autobús y observaba con atención que a lo lejos, en medio de aquel escenario, a las márgenes del río, había una casa aislada en lo alto de un monte. Yo estaba seguro que dentro de aquella casa había una familia que posiblemente nunca había escuchado hablar de Jesús. Al pasar por aquel lugar, cuando la temperatura marcaba 30 grados bajo cero, pensé nuevamente en aquella familia que vivía en lo alto del monte. Recordé el texto bíblico de Isaías capítulo 52, versículo 7 que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas». Y me angustiaba con el hecho de que tal vez no fuese posible llevar el mensaje del regreso de Jesús a aquella familia. Los días pasaron y aunque en varias oportunidades recorría la comunidad, no lograba encontrar aquella dirección, pero continuaba intercediendo por aquella familia en mis oraciones. Para que ustedes conozcan algo de la realidad de la vida aquí en Mongolia, estoy dentro de una guerra. Esta es la tienda tradicional de Mongolia, como ustedes pueden ver. Y aquí nosotros estamos en un estudio bíblico. Abrimos algunos grupos pequeños aquí en la región donde trabajo. Y este es uno de nuestros grupos pequeños, ¿ok? Entonces iniciamos una campaña evangelística en aquel lugar, promoviendo atención médica gratuita y diversos cursos, como clases de inglés, corte y confección y conferencias sobre temas variados, incluyendo el alcoholismo. Recibíamos un promedio de 80 personas en un pequeño galpón arrendado. Entre medio de aquellas personas, una señora de aproximadamente 80 años se destacaba por estar presente todas las noches de las conferencias, sentada en la primera fila. Sus ojos brillaban al escuchar por primera vez en su vida la historia de la cruz. Entonces me aproximé a ella, me presenté y supe que se llamaba Yan Jin. Días después, ella misma me invitó para que le hiciera una visita en su casa. Luego de 30 minutos de una larga caminata sobre las calles cubiertas de hielo, pude ver que ella vivía en aquella casa que desde tanto tiempo yo quería encontrar. Mi familia y yo comenzamos a visitar la casa de Yan Jin e hicimos allí un punto de predicación. Formamos un grupo pequeño y luego de un corto tiempo, Yan Jin fue bautizada en la ceremonia bautismal más grande de la historia de la Iglesia Adventista de Mongolia, cuando 198 personas entregaron sus vidas a Jesús en las heladas aguas del río Tool, aquel mismo río del comienzo de esta historia.
Mi querido hermano, mi querida hermana, las misiones mundiales nos han proporcionado historias de milagros maravillosos. Y es por eso que contamos con su fidelidad en los diezmos y las ofrendas, para que podamos continuar esta obra misionera tan importante en los confines del mundo. Y ahora quiero invitar a toda la iglesia a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Borhan taneger bolegevech, boltoga, amtsatzga, utsetzge. Probad y ved. Vamos a continuar adorando al Creador, en esta ocasión con nuestros diezmos y ofrendas. Tú puedes contemplar aquí en la pantalla los diversos números de cuenta en los cuales tú puedes ofrendar y diezmar de manera virtual. Ahora, una vez que hayas podido realizar aquella acción, tú puedes también enviar tu comprobante aquí al correo que aparece en pantalla para que puedas también quedar registrado de manera correcta. Ahora, para más información, por favor comunicarse con su maestro de escuela sabática. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es para nosotros una gran alegría poder reencontrarnos, aunque sea de manera virtual. Añoramos mucho el día en que llegue, que podamos abrir nuevamente nuestras iglesias y vernos los rostros nuevamente. Ha llegado un momento muy especial. Queremos ahora tener nuestro jardín de oración. ¿Tú tienes pedidos de oración? Vamos a entregarlos a Dios. Quiero invitarte a leer este hermoso texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy más que nunca estamos enfrentando una lucha diversa. Todos estamos con el temor de este virus, de esta enfermedad. Pero acompañado de esto también hay otros temores, por nuestros seres queridos, por la salud, por el alimento, por el trabajo. Pero saben, hoy nos estamos despejando de todas estas angustias. Ya no queremos prender las noticias, no queremos ver en las redes sociales cuántos infectados hay, cuántas muertes. Hoy es momento de abrir la palabra de Dios y alimentar nuestro corazón de esperanza. Hoy es momento de orar, de alabar a Dios. Hoy es un día santo. Así que hoy yo quiero invitarte a que tú puedas seguir la recomendación de este texto. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Hoy permite que Dios sea aquel alimento que tanto necesitamos. Que Dios sea nuestro médico. Que Dios sea nuestro psicólogo y sobre todo, que Dios sea el Dios de la historia, quien hace perfecto nuestro camino, quien nos llena de esperanza y quien nos dice que todo esto va a pasar pronto. Quiero invitarte a orar. Si estás en familia, mucho mejor. Ahí donde estás, podamos doblar nuestras rodillas y hablar con Dios. ¿Estás listo? Vamos a arrodillarnos. Amado Dios, estamos de rodillas en señal de humildad, porque hoy, Señor, hemos aprendido que somos seres finitos, que el dinero, que el poder humano simplemente están limitados, que una enfermedad, Señor, ha hecho que todo el mundo se paralice y pueda pensar a dónde se dirige. Padre amado, hoy como iglesia estamos unidos en este culto y queremos buscarte de corazón. Queremos, Señor, entregarte a ti nuestras alegrías, porque estar vivo cada día es un regalo que nos das. Porque hay alimento, porque hay una casa, una familia. Pero, Señor, también entregarte aquellos pedidos de aquellas familias que tal vez no tienen todo lo que quisieran, todo lo que necesitan. Tal vez, Señor, hay familias donde falta un alimento. Hay familias que no están unidas, que están lejos por diferentes situaciones. Tal vez, Señor, hay alguien que está siguiendo este culto en un hospital o en una cama. Padre, ayúdalos.
Fortalécelo, Señor. Permite que la iglesia pueda estar unida hoy más que nunca para predicar de la bendita esperanza, para levantar el Evangelio, Señor, y ser una luz donde nos toque estar. Permite, Señor, que el día de hoy podamos fortalecernos en ti y que nada, ni la enfermedad, ni la muerte, ni nada, Señor, pueda separarnos de tu amor. Pedimos tu Santo Espíritu en cada hogar y que el sermón del día de hoy pueda fortalecernos y ayudarnos a ver el cielo, a verte a ti antes que esta tierra y las cosas pasajeras. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es una alegría poder reencontrarnos. Y hoy tendremos un culto muy especial, un sermón preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y para ello vamos a invitar a nuestro apreciado pastor Marcelo Casio, que tendrá un tema idóneo para cada uno de ustedes. No pueden perderlo, así quiero invitarte a que puedas llamar a todos los miembros de la familia, puedas compartir el link, puedas hacer que toda tu clase esté conectada, porque no pueden perderse este tema muy especial. Con ustedes el pastor Marcelo Casio. Um feliz sábado, meu apreciado irmão, minha apreciada irmã. Um gosto poder falar com vocês. Já estava estranhando muito, não? Mais de 30 dias sem nos comunicarmos de uma maneira direta. Pero agora, Deus mediante, estaremos acá cada sábado compartilhando a palavra de Deus e a orientação que a igreja necessita para este momento. Por lo tanto, lhe animo a nos acompanhar em las redes sociais, por el Facebook, por el YouTube da igreja. Estaremos aqui a cada sábado, Deus mediante, para predicar a palavra. Irmãos, os tempos são raros, não? Pero vou falar um pouquinho de isso em meu sermão, cujo tema é a preparação para o tempo del fim. Pero antes de começar o sermão, um saludo a todos meus amigos, a todos meus irmãos que estão de todo o mundo assistindo esta prédica desde acá da Igreja Adventista del Sétimo Dia de Miraflores. Seja bem-vindo a esta programação. E quero animar-te a hoje por la tarde participar da classe bíblica Profecias de Daniel. Perdão, Daniel já se foi, Profecias de Apocalipse. Mira, estamos compartilhando há uma semana esta invitação a todos nossos irmãos para que compartam com seus amigos, com seus vecinos, aqueles que não são membros da igreja. O plano é que tus amigos podem clicar aqui na imagem e começar o processo de inscrição. A inscrição não é para nós outros que somos membros da igreja. A inscrição é para pessoas que não são de nossa comunidade, para que eles possam receber toda a orientação, não? Todos os irmãos estão invitados também a participar. Começará hoje às 13h30 da tarde. Às 13h30 estaremos começando esta classe bíblica Apocalipse. Pero nos gostaria de começar uma campanha agora com vocês, para que todos podamos compartilhar com nossos amigos. Mira, irmãos, hoje nós já temos 100 pessoas matriculadas, pero mi blanco personal, nosso sonho, e quero compartilhar com você isso, é que esta seja a mais grande classe bíblica da história da igreja de Miraflores. Mi blanco personal é chegar a 1000 pessoas inscritas em esta classe bíblica. Que lhe parece? É muito alto esse sonho para a igreja? Se somos 1500 irmãos, creio que é completamente possível. Então, agora, amigo, lhe animo, agora mesmo, em esse momento, Deus vai pôr em tu coração uma pessoa, um amigo que necessita conhecer a palavra de Deus. Envia-lo esta publicidade, por favor. E anímalo a fazer a inscrição. E nós outros, às 3 da tarde, já vamos começar a enviar o link para que vocês possam compartilhar também o link e possam assistir a programação. Todos os irmãos estão invitados a participar desta programação, que vai começar às 13h30. Pero a inscrição, animo solamente a los amigos não adventistas, para que eles possam ter toda a nossa estrutura, todo o nosso apoio, para que nós não nos distraiamos atendendo a los irmãos que já têm muita orientação. Está bem? Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus. O tema de hoje é muito importante, irmãos, dentro da atual situação do mundo.
creio que chegou o momento de nós outros darmos uma mensagem de frente a nossos irmãos, não? Eu estou aqui com minha Bíblia aberta e me gostaria de fazer uma oração para que o Espírito de Deus pueda falar com nós outros agora. Le invito a orar. Querido Padre, muitas graças, Senhor, porque em esta manhã estamos acá, tu pueblo, reunido, como na igreja primitiva, todos em seus hogares. A igreja em seus hogares, porque a igreja não está cerrada. Tu pueblo, aonde esté, 2 ou 3 reunidos em tu nome, a promessa é que tu estarás aí em meio de eles. Então, Senhor, estamos seguros de tu presença. Padre, anima os irmãos que estão passando por dificuldades, os irmãos que estão sofrendo, que são os irmãos que têm pouco alimento, preocupados com as contas a pagar, as boletas. Pero, Senhor, tu prometeste estar com nós outros. Creemos em tu amor, creemos em tu preocupação com nós outros, em tu carinho e tu cuidado. E eu quero poner a vida de todos nossos irmãos em tus manos, Senhor, nesse momento. Pero, Padre, agora necessitamos do pão da vida. Lo mais importante, escrito está, nem só de pão vivirá o homem, mas de toda palavra que sale da boca de Deus. Padre, queremos escuchar de tus lábios a prédica de hoje. Então, habla nosso coração, em el nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a preparação para o tempo del fim. Estamos vivendo um tempo de verdade muito raro. Pero para nós outros isso não nos deve causar temor. Isso não nos deve preocupar, porque nós outros conhecemos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos traz muitas orientações. Agora, o mundo está assustado, isso é verdade. O mundo está preocupado com o Covid-19. Estamos confinados há mais de 30 dias. Miles e miles de pessoas estão morrendo por todo o mundo afetados por isso. Então, em esta manhã, a mim me gostaria falar esse mensagem, pero quero deixar claro que vou tocar 2 pontos. Um ponto acá, em la mente. Vamos abrir a palavra de Deus. Pero é necessário poner estas verdades em la vida prática. Então, vamos falar de la teologia, pero também é necessário uma resposta nossa a tudo que está passando em el mundo. Não podemos simplesmente quedarnos em nossos hogares, esperando a ver que vai passar. Há coisas que devemos fazer por nós outros mesmos, para nossa própria saúde, nosso próprio crescimento espiritual. Então, hoje, mais que nunca, necessitamos volver à Bíblia, ao livro de Deus, à palavra de Deus, porque Deus tem as respostas para nossas angústias, Deus tem as respostas para nossas preocupações. Então, meu amigo, toma tu Bíblia, todos com sua Bíblia na mão. A Bíblia é a voz de Deus. E acá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, há uma mensagem de Deus para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. O que está escrito aí? Não menosprecieis as profecias. Não menosprecieis as profecias. Irmãos, nossa igreja, a Igreja Adventista del Sétimo Dia, é fruto de um estudo profundo das Escrituras. Nossa origem, nossa identidade, nosso partido de nascimento está aí, em Daniel capítulo 8, versículo 14. Esta igreja nasceu não porque 2 pastores se peleavam, não porque um quis ganhar dinheiro, não, nossa igreja tem uma origem profética. Temos uma história hermosa, conhecemos as profecias, pero a pergunta é, o hecho de termos tantos livros de profecia em nossos hogares, además de termos tantos vídeos, tantas películas que nos ajudam a entender as profecias, pero estão aí em nossa computadora, estão aí em nossos armários. Pero quanto tempo você tem dedicado em esses dias de quarentena para estudar as profecias de uma maneira personal? Quizá você está seguro porque lhe gusta de tu papá, tu mamá que lhe ensinaram isso, pero você mesmo nunca, de uma maneira personal,
ha tomado tempo para estudá-la, que tu fé está embasada em que outros lhe ensinaram. E você, confiando em outras pessoas, tomou sua decisão, ou é um adventista, pero quizá de uma maneira personal. Você nunca hizo uma pesquisa profunda, pero lhe animo. Se houve um tempo que devemos conhecer as profecias, esse tempo é hoje. Se houve um tempo que deveríamos sacar tempo, separar um tempo para estudar profundamente as profecias, é hoje. E as profecias são luzes que nos ajudam a caminhar. Quando você vai tomar um avião, antes do avião desplegar, há uma orientação. E essa orientação diz assim: em caso de emergência, sigam as luzes. Sigam as luzes. As luzes vão indicar as salidas. Irmãos, as profecias são as luzes. Mais que qualquer outro tempo de nossa história, necessitamos seguir a palavra profética. Meus amigos, conhecemos bem as profecias de Daniel. Conhecemos muito bem também as profecias de Apocalipse. Agora, entre Apocalipse e Daniel, se passou um período de mais de 600 anos. Daniel é um livro de profecias. Apocalipse, aunque tem um conteúdo apocalíptico, é um livro de revelação. Agora, entre Daniel e Apocalipse, vino Jesus Cristo. E Jesus, em São Mateus capítulo 24, em São Marcos capítulo 13, e em São Lucas capítulo 21, Jesus também, ele habla de profecias. E me gostaria de começar em esta manhã, hablando de las profecias de Jesus, desses capítulos, o Apocalipse de Jesus, em los Evangelhos. Muito bem, amigos, quando Jesus estava aí em el monte de los Olivais, 4 discípulos se acercaram a Jesus perguntando quando seria a destruição de Jerusalém, quando seria o fim do mundo. Jesus, em sua misericórdia, ele une as duas perguntas, a destruição de Jerusalém e a destruição do mundo. E de uma maneira misericordiosa, Jesus vai ensinando a eles o que vai passar. Conhecemos bem estes capítulos, pero é necessário agora que estamos vivendo, não é o tempo de angústia, porque, irmãos, todavia não estamos em tempo de angústia. Deus, em sua misericórdia, está dando a nossa igreja, Deus está dando ao mundo um momento para refletir, um momento para pensá-lo bem. Deus está sacudindo sua igreja. Deus está nos dando um sinal, que agora é o momento de tomar decisões com todo o nosso coração. Então, vamos a ver que Deus tem para falar com nós outros em situações como esta. Primeiro texto, acá em São Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus dijo: pero de aquele dia e de la hora nadie sabe, nem aun los ángeles que estão em el cielo, nem el Hijo, sino el Padre. Muito bem, irmãos. Cristo deixou claro, nadie pode declarar o dia de sua venida. Não podemos falar, Cristo vai vir agora em 15 de setembro de 2020, Cristo vai vir dentro de 3 meses ou no outro ano. Não podemos falar isso. Pero el mismo Cristo que dijo estas palavras, nos dijo que habrá señales. E esses señales tinham uma finalidade. A finalidade é nossa preparação, é nosso despertamento. Então, agora chegou um momento clave na história que devemos despertar. Por isso, Cristo dijo, em este capítulo 13 de Marcos, algumas palavras muito interessantes. Capítulo 13, versículo 33 agora. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad e orad, porque não sabeis quando será o tempo. A nós outros não temos essa orientação. Deus, em sua sabedoria, não deixou a fecha, porque não seria benéfico para nós outros. Se de alguma maneira saber o dia do regresso de Jesus fora benéfico, Deus, em seu amor, cuidado e misericórdia, nos teria revelado. Pero Deus está preocupado com outra coisa. Deus não quer que tu decisão seja embasada em el medo. Deus quer que sua decisão de consagração seja embasada
em um relacionamento de confiança e de amor com Ele. Deus quer caminhar contigo como caminhava com Adão antes da entrada do pecado em esse mundo. Por isso Deus nos adverte, por isso Deus em sua misericórdia nos dá os sinais. Então, em São Marcos capítulo 13, ele vai dizendo, nós outros não sabemos o dia, vocês não sabem, nem os ángeles sabem, pero mirad, ou seja, veja o que está passando, não seja cego, não seja tão negligente a ponto de pensar que isso é uma coisa qualquer. Não, irmãos, começamos um momento muito especial. Não somos acá alarmistas. Nossa consagração a Deus não deve estar em los señales, pero não podemos ignorá-los. Não podemos ignorar o que está passando no mundo. E agora, em versículo 35, Jesus começa a fazer uma comparação. Ele disse, velad, pois, porque não sabeis quando vendrá o Senhor de la casa. Ele está contando uma história acá. Ele está dizendo no versículo 13 que o reino de Deus, a venida de Cristo, será como um senhor de uma casa que viajou e deixou seu servo encargado de cuidar da casa. Pero diz a seu servo, mira, eu vou venir. Não sei se por la manhã ou por la tarde, pero tienes que estar listo para abrir a porta para que eu possa ingressar. E Jesus termina esta enseñança dizendo, velad, pois, porque não sabeis quando vendrá o Senhor de la casa. Velad. O servo tem que estar aí, alerta. Então, o mensagem de hoje é um mensagem para quedar-nos alerta. E Cristo vai dizer assim, em versículo 37, e lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amigo, você pode observar quantas vezes aparece a palavra velad. Mira a preocupação de Cristo. Ele está falando isso porque em sua onisciência já sabia que a igreja ia necessitar ser despertada. E é isso que Deus está sendo ahorita com nós outros. Em sua misericórdia, Deus nos está permitindo, não um tempo de angústia todavia, pero algo que nos prepare para isso. Meu apreciado irmão, minha apreciada irmã, eu estou seguro que o que está passando hoje em nosso mundo é um acto de misericórdia de Deus hacia a humanidade e hacia nós outros, seu povo. E vamos a mirar isso agora a continuação. Irmãos, Cristo então vai falar outras palavras. Agora em Evangelho de Lucas, quando Cristo compara a situação do mundo em sua venida, ele vai dizer assim, mirad também por vosotros mesmos. Sabe, irmãos, muitas vezes uno sai para predicar, uno sai para distribuir folhetos, uno sai para trabalhar e se olvida de lo mais importante, do essencial, que é nossa preparação espiritual. Mirad também por vosotros mesmos, que só estamos preocupados em salvar o mundo e estamos negligenciando nossa própria salvação. Mirad por vosotros mesmos, que vuestros corações não se carguem de glotoneria e embriaguez e de los afanes desta vida, e venga de repente sobre vosotros aquele dia, porque como um laço vendrá sobre todos os que habitam sobre a faz de toda a terra. Lucas 21, 34, 35. Como um laço. Jesus vendrá de uma maneira súbita, de uma maneira inesperada. Será uma surpresa. O mundo pensa que o que está passando é somente uma coincidência, algo da natureza desse vírus. Pero nós outros que conhecemos os sinais, sabemos que Deus está em sua misericórdia nos despertando a igreja. Cristo também vai nos ensinar algo acá no versículo 36. Uma vez mais, Cristo vai dizer, velad, pois, em todo tempo, orando que seais tenidos por dignos de escapar de todas essas coisas que vendrão e de estar em pé delante do Hijo del Hombre. Amigo, mira cá. Mira as palavras de Cristo. Ele nos pede para orar, velar e orar. Para quê? Para que durante essas provas difíceis, durante esses momentos de angústia que está bem delante de nós outros, seamos dignos para escapar de todas essas coisas. Por quê?
Porque sim, habrá um tempo de angústia para os justos, pero habrá um tempo de angústia para os ímpios. O tempo de angústias para os justos está mais enfocada teologicamente em el tema do perdão de nossos pecados, da seguridade da aceitação de Deus. Essa será a mais grande preocupação para os justos. Pero os impíos não. Os impíos estarão preocupados com os vírus, com as guerras, com a hambre, com todas essas coisas. Os justos devem estar seguros da provisão de Deus. Ora, para escapar do tempo de angústia, hoje nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. Hoje temos que estar alertas. Hoje temos que estar orando e nos consagrando a Deus. Amigos, Deus é misericordioso. Deus é muito bueno com nós outros. Deus é muito bueno com nós outros. É por isso, meus amigos, que o apóstolo Pedro, também falando acerca da venida de Cristo, quando ele habla acerca da venida de Cristo, em 2 Pedro capítulo 3, não capítulo 2, capítulo 3, perdão, acá está equivocado, ele vai ser um alerta para a igreja. Em 2 Pedro capítulo 3, Pedro habla como será a venida de Cristo. Ele habla de los impíos que não vão crer. Ele habla uma descrição de los fuegos que vão cair na venida de Cristo. Pero depois de explicar tudo isso, Pedro hace um chamado direto de frente à igreja. Vamos ler. Puesto que todas essas coisas han de ser desechas, como não deveis vosotros andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressurando-nos para a venida del dia de Deus, em qual os cielos, encendiendo-se, serão deshechos, e os elementos, sendo queimados, se fundirão? Por lo qual, ó amados, estando em espera de estas coisas, procurad com diligência ser hallados por Ele, sem mancha e irrepreensíveis em paz. O que a palavra de Deus nos está exortando não é para quedarmos assim pacíficos, quedarmos assim sem fazer nada. Não, tudo vai acabar bem e eu estou tranquilo em minha fé. Não, se você mirar o que o texto está falando que nós outros devemos ser proativos nesse momento, espiritualmente falando. Nós outros devemos zelar por nossa vida espiritual. Nós outros devemos mirar por nós outros mesmos, como dijo Jesus. E agora Pedro está dizendo, irmãos, nós outros devemos procurar com diligência. Procurar com diligência. Ou seja, a salvação, irmãos, é um regalo de Deus. Deus nos dá um presente que é a salvação. Não somos dignos da salvação. Essa é a verdade. Nada uno pode contribuir para a sua salvação. Pero a Bíblia nos diz, acá em 2 Pedro capítulo 3, que ele não está falando acá de outras coisas. Ele está falando da preparação para a venida de Cristo. E ele está dizendo que nós outros devemos fazer agora algo por nós outros mesmos. É procurar com diligência. Procurar nossa consagração com diligência. O que está sendo você durante esta pandemia? Lhe pergunto, o que está sendo você, apreciado irmão, durante essa quarentena? O que faz você com tu tempo? Quizá você já não tem mais película para assistir de Netflix. Quizá você não tem outro romance, livro de ficção para ver. Já está perdendo tempo, amigo. Você está perdendo tempo. Faça uma comparação com tu vida. Quantos livros você ha leído nessa quarentena? Quantas pessoas você ha falado da venida de Cristo nessa quarentena? O que está sendo você para a tua própria salvação em esse momento? Aunque a salvação nos foi dada de graça, a Bíblia nos exorta, nos anima, a Bíblia nos anima a cuidar para que não perdamos nossa corona. Há muitas pessoas que vão perder sua corona porque não estão procurando com diligência ser encontrados irrepreensíveis. Agora é o momento, irmãos. Agora é o momento de você lutar por tu própria salvação, de você buscar tu santificação. É o momento de você sacar tempo, de você orar como nunca lo hizo em tu vida. Deus nos está regalando um período de graça mais. Isso não é, como digo, o tempo de angústia, pero Deus nos está despertando. E vamos a mirar acá,
a continuação que Deus necessita ser isso porque a igreja todavia não estava preparada. Quizá você não estava preparado se Cristo volver uma semana atrás. Quizá você não esteja preparado se Cristo volver em esse momento. É por isso que Deus, em sua misericórdia, está despertando o mundo. Mira, esse vírus, não importa se você é rico, pobre, se vive nos Estados Unidos ou na Europa, não importa onde você está, ele alcança todos, sem discriminação. A única proteção que podemos ter é em las promessas de Deus. Mas você conhece as promessas de Deus? Você é amigo de Deus? Como está tu coração em esse momento? Imagina se você fora contagiado. E você então envia um anúncio a nós outros acá. Avisa o pastor, avisa o meu anciano. Aliás, você tem um anciano? Porque todos nós outros devemos estar em uma classe de escola sabática. Você pertence a uma classe? Você é pastoreado, você tem sua comunidade acá na igreja, porque todos deveríamos ter. Quando começamos esse plano de la reestruturação, de fazer a escola sabática de verdade, o coração da igreja de Miraflores, muitos irmãos se molestaram. E eu dizia, irmãos, vai chegar o tempo que nós outros não poderemos nos reunir mais na igreja. A estrutura tem que seguir. Devemos estar reunidos em grupos, como na Bíblia, em nas casas. Muitos irmãos se molestaram. Alguns, inclusive, me ameaçaram. Outros abandonaram a igreja. Mira, irmãos, o tempo que eu havia falado não é esse tempo. Todavia não é esse tempo. Agora é somente uma pequena prova. Pero como está nossa igreja Miraflores em esta prova? Está bem. Cada anciano tem sua congregação, digamos assim. Todos os irmãos, ou aqueles que quiseram, estão conectados para a glória de Deus, irmãos. Por quê? Porque estamos seguindo o modelo bíblico de uma igreja. Por lo tanto, eu suplico a você, se hasta o momento você não pertence a uma classe de escola sabática, que é a estrutura de nossa igreja, busque, em tu zona há um anciano, conecte-se, irmão. Todas nossas reuniões, a hora de escola sabática, serão através do aplicativo Zoom, todos os ancianos, todos os sábados, e el sermão acá por el Facebook. Irmãos, hoje é solamente uma pequena prova. Como se habla isso quando vai ingressar à universidade? Como se habla? Como se chama acá em Peru isso? Um exame de ingresso. Está bem. É um exame de ingresso estamos fazendo para o tempo de angústia. Todavia não é. Pero se você não está preparado agora, que será de você depois? Se não pode enfrentar um coronavírus, que vai ser você quando as 7 plagas começarem a cair? Como estará tu coração? Então, são perguntas que você tem que ter a resposta para tu própria vida. Amigos, então, agora quero falar desta preparação, não? A proteção que Deus nos prometeu. Em la palavra de Deus há proteção para os servos de Deus. Vamos a mirar, irmãos, quais são as promessas de Deus. Acá em Sofonias, em capítulo 2, versículo 3, mira o que está escrito acá. Buscad a Jehová todos os humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás sereis guardados em el dia del enojo de Jehová. A ira de Deus finalmente vai cair sobre o pecado. Deus, todavia, não está botando sua ira. Solamente são gotículas que estão nos despertando para esse momento. Pero Deus finalmente vai a castigar o pecado. Pergunto, como está a tua vida? Você está guardado hoje? Se empezasse hoje, você estaria guardado? Devemos fazer algo por nós outros mesmos, diz a palavra de Deus. Devemos buscar justiça, buscar mansedumbre. Devemos cambiar, meus irmãos, um arrependimento verdadeiro, Laodiceia. Necessitamos de isso. E agora, vamos a mirar esse texto que está acá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Quero ler alguns textos com vocês acá em Apocalipse. O primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porquanto has guardado a palavra de mi paciência, eu também te guardarei de la hora de la prueba que há de venir sobre o mundo inteiro para provar a los que moram sobre a terra. Amigos, a prueba vai venir. O vestibular mais forte
todavia está em el futuro. Ahora es apenas um exame de ingresso para o tempo de angústia. Pero a Bíblia habla que esse tempo será muito duro, será terrível. E como está nossa vida? Primeiro, a promessa são para aqueles que han guardado a palavra de Deus. Aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam em Deus. Se você não confia em Deus nesse momento, se você não há confiado em Deus nesse momento, você pensa que vai desenvolver esta confiança ao toque assim quando chegar o momento? Amigos, não se enganem. Não se enganem. Há horas é o momento de confiar em Deus, de poner tu vida em dias com Deus. Por exemplo, quantos irmãos foram ameaçados de perder seu trabalho por el tema del sábado, por exemplo? E eu, quando cheguei acá, eu descobri muitos irmãos que trabalhavam no sábado. Pastor, pero eu tenho uma família para alimentar, eu tenho problemas, eu tenho deudas. Nunca confiaram na promessa de Deus, que está em Isaías 48, quando Deus disse que vai sustentar seu povo, aqueles que santificam el sábado. Quantos irmãos também que eu conosco não há devolvido seus dízimos, porque pensa, pastor, se eu devolver meus dízimos, minhas ofrendas, não me sobra para minhas despesas familiares. Não confiam na promessa de Deus em Malaquias 3, versículo 10, de abrir as ventanas do céu para aqueles que devolvem fielmente os dízimos. São pessoas que nunca confiaram em Deus em tempos de paz. Você pensa que será mais fácil de acá adelante? El justo viverá por la fé, irmãos. E la fé significa confiança. E confiança se desenvolve em tempos de paz, com pequenas provas do amor e cuidado de Deus. Você camina com Deus. Cristianismo é um caminhar, um desenvolver, um crescimento cada vez mais forte. As provas vão vir cada vez mais fortes. Mas se você não tiver força em um momento de paz, como vai ser você em la tribulação? Então, o sermão de hoje é para animá-los a poner tu vida em comunhão com Deus hoje. É poner tu vida em dias com Deus hoje. É consagrar a Deus hoje. Não por medo, não por temor, mas porque Deus te ama. Deus te ama muito. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Então, em sua misericórdia, Ele nos está dizendo, siga as luzes. E já estamos começando em um momento histórico para a humanidade. Todos os países estão preocupados. O momento que estamos passando acá, como diz São Lucas capítulo 21, as potestades da terra estão sendo sacudidas. Ou seja, os reis, os governadores, os presidentes do mundo, todos desesperados, sem saber como vão ser para superar o coronavírus. A gente, os líderes estão desesperados. Deus está sacudindo as nações. O tempo está se acercando. Então, vai sobreviver aqueles que guardam a palavra de Deus. A promessa é para eles. E aí, quando miramos Apocalipse 7, versículo 12 e 13, esse momento, então, imagina a desesperação. Porque a palavra diz que os ángeles de Deus, 4 ángeles estão segurando, retenendo os ventos. Ventos em profecia significa guerras, peleas. Deus está impedindo um desastre político em esse mundo. Por quê? Porque falta sellar os servos de Deus. E qual é o seio de Deus? Isso nós outros conhecemos. Vamos a ler Apocalipse 7, 12 e 3. Vi também a outro ángel que subia de onde sai o sol, e tinha o seio de Deus vivo, e clamou a grande voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hagamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes que as plagas caiam sobre esse mundo, Deus está haciendo uma obra de juízo, um sellamento. E qual é o seio de Deus? Seio significa uma marca que identifica. O seio de Deus, qual é? O seio de Deus está em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. O seio de Deus é o sábado, o memorial da criação. O tema sábado e domingo se tornará o tema que vai estar em la boca de todo o mundo, em los noticieros, em las reportagens, todo vai falar desse tema. Assim como em muitos países hoje, a controvérsia é
qual a melhor estratégia para combater o coronavírus. Em alguns países não há quarentena porque estão seguindo uma estratégia. Outros, como acá em Peru, é quarentena severa. E muitas pessoas questionam qual é a melhor estratégia. E todo mundo hoje só busca saber informações acerca da estratégia para sobreviver. Pero essa mesma ênfase que hoje está sendo dado à saúde, em um futuro bem cerca, a ênfase será qual é o dia de guarda, o verdadeiro dia de descanso, o sábado ou o domingo. E as pessoas terão que decidir. E o sello de Deus será puesto em la fronte de aqueles que aceitam o sábado como o memorial da criação. Reconhecem a soberania de Deus em suas vidas. Então, esse momento está muito cerca, irmãos. Esse momento está muito cerca. E Apocalipse 2:17 habla a identificação desse povo. Muitos dizem, os mandamentos de Deus já foram abolidos por Cristo, não há nenhuma necessidade. Pero interessante, a Bíblia habla justamente ao revés, não? Ao contrário. Deus sella seu povo com o sábado. E acá em Apocalipse 2:17 confirma isso, quando disse, então o dragão, quem é o dragão? Quem é o dragão? É Satanás. O dragão é identificado na Bíblia, em Apocalipse, como Satanás. O dragão se llenou de ira contra a mulher. Quem é a mulher, irmãos? A mulher é a igreja verdadeira. Apocalipse apresenta duas mulheres, uma rameira e outra uma mulher vestida de sol. Suas roupas são distintas, sua aparência é distinta, seu comportamento é distinto. Acá está a igreja remanente, a igreja de Deus que estava escondida durante 1260 anos. E a hora que Deus mostra essa igreja ao mundo, que essa igreja se torna visível, Satanás se llena de ira contra esta igreja. Por quê? Porque é a igreja remanente. Não que esta igreja é preciosa em si mesma, pero que ela contém a última verdade de Deus para a humanidade. E como uno pode descobrir qual é a igreja remanente? É muito fácil. Você mesmo pode fazer uma pesquisa, nossos amigos que estão nos acompanhando. Por que o pastor Marcelo está falando essas coisas? Como ele está tão seguro? É muito fácil você descobrir qual é a igreja remanente. É somente você ir a cada igreja que existe por aí, bate na porta, toquem na porta e pergunta, vocês guardam a lei de Deus? A lei de Deus está em vigência? É real todavia? Se aplica a nós outros? A maioria vai dizer, não, isso já foi abolido. Se olvida-te, não se preocupa com isso. Não é a igreja remanente, porque a igreja remanente estaria fazendo que coisa? Guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus Cristo. A igreja remanente é justamente a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então, amigo, Deus está invitando você a se unir a esta igreja. Hoje por la tarde vamos começar o seminário de Apocalipse. Vamos ter 18 sábados para estudar esse livro maravilhoso. Te animo a estar conosco às 13h30, horário aqui do Peru. Então, amigos, Satanás está irado contra esta igreja, a igreja remanente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus. E acá em Apocalipse 14:12 tem outra confirmação. Aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Uma outra característica. Deus tem uma igreja. Eu poderia dizer hasta mais, não? Deus tem 12 igrejas. Não se confundam, não se escandalize também. Eu posso dizer que Deus tem 12 igrejas. Uma, a igreja invisível. Hijos de Deus, sinceros, que estão esparcidos por todas as igrejas. Sirvem a Deus com o melhor de suas forças, com todo o conhecimento que têm, oferecem uma adoração a Deus segundo o conhecimento que têm. São hijos de Deus, que todavia se encontram em Babilônia. Pero Deus empieza a amá-los. Pastor, Deus me está chamando? Sou um crente? Ou sou um bom católico? Deus está me chamando? Sim, Deus está chamando. Porque aunque há miles de igrejas no mundo, Deus nos apresenta em sua palavra a igreja remanente. E essa igreja é identificada como a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Úna-te a esta igreja. Agora, o que tenho para dizer para meus irmãos, que já são membros dessa igreja, aunque tenemos em nossas mãos os princípios verdadeiros da palavra de Deus, aunque não tenemos nenhuma dúvida de nossa identidade,
Tenemos el partido de nuestro nacimiento que está en Daniel 8:14. Pero pregunto, espiritualmente, como vivem aqueles que professam pertencer à igreja remanente? E eu não vou dizer a vocês, eu tenho minha opinião personal por experiência, porque sou pastor dessa igreja. Mas vou dizer que o próprio Cristo revela a você qual é a situação nossa. E já leemos o que está em São Marcos, leemos o que está em São Lucas, agora mira o que Jesus diz em Mateus. Em Mateus, capítulo 24, Jesus habla de los señales de sua venida. Pero no capítulo 25, ele habla de parábolas de exortação e de revelação de como estaria sua igreja por ocasião de sua venida. E uma dessas parábolas nos chama a atenção, que era a parábola das 10 vírgenes. Essas 10 vírgenes estavam supostamente esperando o novio. Era uma boda. E ele ia passar por aí. E todas elas professavam estar esperando o novio. Todas elas. Se alistaram, estavam com seus vestidos de gala, estavam aí, era noite, pero o que passou com elas? Com todas elas. Todas elas adormeceram. Todas elas. Pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe qual é nossa situação especial em geral? Todos estamos adormecidos. Todos. Ou seja, todavia não chegamos a um nível de relação com Deus, de confiança com Deus, de consagração com Deus, como Ele espera que seamos. É necessário despertar, porque o novio está chegando. O novio está chegando. E quando o novio chega na parábola, que passa? De las 10, 5 descobriram que suas lâmpadas estavam com azeite insuficiente para lo demás trajeto que tinham que caminhar, hasta la casa onde seria a festa. Não teriam luz suficiente, estariam nas tinieblas. Então, agora despertam desesperadas. Que vamos fazer? Não temos luz. Empresta-nos um pouquinho de tu azeite. Pediram às outras 5, porque 5 eram prudentes, tinham azeite de reserva. Aunque estavam dormindo, se despertaram e tinham uma reserva. As outras não tinham. Professavam, mas não tinham. E, amigos, esse azeite significa o Espírito Santo e nossa experiência personal com Ele. Muitas pessoas se dizem cristianos, seus nomes até se encontram nos livros da igreja, mas não têm uma experiência real com o Senhor. Não têm uma experiência. E quando o tempo de angústia venir, e quando o noivo chegar, será uma decepção para muitos supostamente cristianos. É isso que Cristo está falando à sua igreja. Muitos serão decepcionados. Muitos serão decepcionados. Mas você não necessita passar por isso. Cristo nos disse ao final da parábola das vírgenes: velad, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Hijo del Hombre há de venir. Uma vez mais, Cristo está exortando: velad, pois. Agora, meus irmãos, é o tempo de estarmos espiritualmente preparados. Agora é o momento de estarmos em alerta. Este sinal que estamos vivendo hoje, que está sacudindo o mundo, tem que sacudir tu vida. Porque depois de tudo isso que está passando no mundo, você sigue igual, com os mesmos pecados, com a mesma indiferença, sem uma vida de oração, sem ter tempo para a Bíblia, tem tempo para todo, para tu novio, para tu perro, para tu gato, para tus películas, para tu trabalho, tu colégio, tu universidade, tem tempo para tudo. Pero pergunto, quanto tempo tem para Deus? Quanto tempo tens separado para Deus a cada dia? O momento é de alerta. Se houve um tempo que devemos estar conectados com Deus mais que outro, é a hora. É um tempo de estarmos alerta, meus irmãos, alerta. E mira cá, Pablo vai nos dar uma palavra agora. Pablo vai nos dizer: mas vosotros, hermanos, não estáis em tinieblas, para que aquele dia os surpreenda como ladrão. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del dia. Não somos de la noche, nem de las tinieblas. Portanto, não durmamos como os demás, senão velemos e seamos sóbrios. Pois los que duermen, de noite duermen, e los que se embriagam, de noite se embriagam. Pero nosotros, que somos del dia, seamos sóbrios, habiendo-nos vestido com la couraça de la fé e de amor,
y con la esperanza de salvación como elmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos ou que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por lo qual, animaos unos a outros e edificaos unos a outros, assim como lo hacéis. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 11. Agora é tempo de edificação, uno ayudando al outro. Por isso a Igreja Miraflores novamente se reconecta, por isso estamos reconectando as classes de escola sabática, por isso volvemos a ser o culto, porque é necessário uno apoiar o outro, uno consolar o outro, uno pastorear o outro. O pastoreio é uma responsabilidade de todos nós outros. Todos devemos cuidar e saber como estão os irmãos. Tem alimento, tem comida, tem medicina. Todos devemos uno apoiar o outro, edificar e preparar-nos. Mira que disse a serva do Senhor acerca desse momento da história que estamos vivendo, acerca de tudo isso que estamos passando. Não é nenhuma surpresa a nós outros isto. Ela disse: quanta frequência oímos falar de terremotos e ciclones, assim como de la destruição produzida por incêndios e inundações, com grande perda de vidas e propriedades. Aparentemente, estas calamidades são estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas e desordenadas de la natureza, completamente fora do domínio humano, pero em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Se cuentam entre os instrumentos por meio de los quais Ele procura despertar em homens e mulheres um sentido del peligro que correm. Deus está despertando o mundo. Deus está despertando a igreja. Não é coincidência. Deus está permitindo isso para despertar a los homens a la salvação. E Satanás está aí. O Espírito de Deus está sendo sacado desse mundo lentamente, despacio. O Espírito de Deus está sendo rechazado por las nações, rechazado por los líderes, por las multitudes. Lo que pasa es que mientras la gente rechaza el evangelio, más terreno gana Satanás. E mais cerca, quanto mais cerca Satanás está, mais desgraça está passando. E ela vai aclarar isso acá em Mensagens Selectos, volume, tomo 2, página 59, ela diz: Satanás está obrando em la atmosfera, la está envenenando, e nós outros dependemos de Deus para a proteção de nossas vidas. Um minutito acá, mira, irmãos. Nós outros dependemos de Deus para a proteção de nossa vida. Aunque devemos tomar todos os cuidados, não? Mascarilha, lavar bem as mãos, manter distâncias, não sair na calle. Todo isso é muito importante. Pero sepa de algo, amigo. Em última instância, quem protege você é Deus. Quem é tu escudo é Deus. Quem é tu roca é Deus. Ele protege tus hijos. E quando Ele protege, Satanás não pode fazer nada contra você. Satanás não pode tocar um dedo sequer em você. Pero Ele está envenenando a atmosfera. Ele está esparcindo esse vírus por aí. Então, mira o que ela sigue dizendo. E por encontrar-nos em la posição em que estamos, necessitamos estar bem. Aí ela vai falar 4 coisas. Bem despiertos, ou seja, estávamos dormindo. Plenamente consagrados, quizá não estávamos. Completamente convertidos e cabalmente dedicados a Deus. Pero, al parecer, permanecemos inativos como se estivéssemos paralisados. Deus del cielo, despierta-nos. Este é mi clamor em esta manhã. Deus del cielo, desperta primeiro minha vida. Deus del cielo, desperta a vida de minha esposa, de mis 3 hijos, de minha mamá, de minha irmã, de mis sobrinos. Pero, Deus mío, desperta a vida de meus amigos que estão me assistindo agora, nesse momento, de meus parientes, de cada um deles. Senhor, desperta a vida de mis hermanos acá, da igreja de Miraflores, o povo remanente de Deus. Despierta, Senhor. Deus hoje nos chama a la consagração, a uma dedicação exclusiva. Agora, meus amigos, eu quero terminar, pero antes alguns conselhos práticos. Agora me gostaria de entrar em uma parte prática da mensagem de hoje, não?
Deus nos está chamando à consagração. Mas o contexto atual, não podemos ignorar que estamos passando hoje. O tema de saúde é um tema hoje mais comentado no mundo. Todos falam de saúde, mas nós outros também. Já temos orientação profética com respeito à saúde. Deus já nos deu luz de como deveria preparar-nos para enfrentar as epidemias. Como devia estar nós outros fortalecendo nosso sistema imunológico para as epidemias. Isso eu quero dizer para vocês, amigos, não adianta você quizá quedar em tu casa. Todo o dia, 40, 50, 60 dias. E eu conosco história de pessoas que contraíram o vírus porque compraram uma comida sem sair de casa e por la caja de comida aí se contaminaram. É muito difícil, é quase que impossível. Nós outros todos passamos por isso sem ser afetados. Devemos nos preparar para essa possibilidade. O que devemos fazer? Fazer algo por nós outros mesmos. E o que devemos fazer? Seguir a luz, a orientação bíblica e profética, fortalecendo nosso sistema imunológico. E como podemos fazer isso? Amigos, já não é nenhuma surpresa. Existem 8 remédios naturais, não? E luz abundante de água, aire puro, confiança em Deus, descanso, não? Muita gente está querendo hasta tarde da noite, por las madrugadas, aí nas redes sociais, assistindo películas. Amigo, as noites são para serem dormidas. Quando oscurece, deveríamos estar na cama já. Hoje devíamos aproveitar e dormir temprano. Não se pode quedar mais das 10 da noite. Durma antes, amigo, antes. Luz solar, exercício físico, luz solar. Como tomar luz solar? Olha, se vive em um departamento, amigo, em momento que o sol está aí, esse momento você deveria estar aí. A luz do sol nos ajuda na produção de vitamina D. Necessitas, não pode quedar 40, 60 dias aí sem tomar luz do sol. Exercita-te dentro de tua casa mesmo. Há algum exercício aí na internet, você tem muitos tipos de como exercitar-se durante a quarentena. Não podemos quedar 60, 90 dias aí sem fazer nada. Essa situação nos deixaria muito débeis. Necessitamos estar fortes, não? E nutrição. Amigos, sobre nutrição, é interessante o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos apresenta 3 dietas, não? A primeira dieta é a dieta original. A dieta que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, quando lá a palavra de Deus nos diz que Deus nos ha dejado as frutas e semillas. É a melhor alimentação, alimentos crudos, naturais. São esses alimentos que previnem as enfermidades. São esses alimentos que sanam. São esses alimentos que fortalecem tu sistema imunológico. Isso você deve usar com abundância. Essa é a alimentação original. E Deus disse, quando nos deu essa alimentação, tudo era bueno em grande maneira. Ou seja, esta dieta é buena em grande maneira. Siga o conselho de Deus. Alimenta-se de uma maneira mais natural possível. A segunda coisa, o que você tem que evitar? Irmãos, devemos evitar o uso de alimentos cárneos. Ellen White nos ensina, o perigo de contrair uma enfermidade aumenta 10 vezes ao comer carne. Juzga você se apropriado este conselho em esses dias? Quer você fortalecer tu organismo contra o coronavírus? Mira cá. O perigo de contrair uma enfermidade aumenta 10 vezes ao comer carne. E ela vai nos explicar por quê. Mira, os animais estão enfermos. E esta cita foi escrita quando? 1896, quando começaram como se diz, na Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial se começou a confinar os animais, a confinar. Então, ela está escrevendo em esse contexto já. Os animais estão enfermos. E ao participar de sua carne, implantamos a semilla da enfermidade em nossos próprios tecidos e em nossa sangre. Luego, quando estamos expostos a cambios em uma atmosfera palúdica, somos mais sensíveis a los mesmos.
Também quando estamos expostos a epidemias e a enfermidades contagiosas, o organismo não se halla em buena condição para resistir à enfermidade. Então, o conselho de hoje, alimenta-te de frutas, verduras, semillas, a dieta original. E você quizá que hasta o momento seguia a segunda dieta, que é a dieta permitida. Qual é a dieta permitida? É Levítico 11, Deuteronômio 14. São animais límpios, como diz a Bíblia. Sí, se pode comer, pero não deveria. Sí, se pode, pero não deveria. Não é que seja pecado comer essas carnes. Pero Deus está revelando a você que essa não é a dieta original. E comendo essas carnes, você estará sujeito a 10 vezes mais propenso ao contrair coronavírus ou qualquer outra gripe, influenza, qualquer outro vírus, você está 10 vezes mais propenso a ser fortemente atingido com estas enfermidades. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a deixar o uso de alimento carne. Hasta quando vamos a titubear? Hasta quando vamos a postergar essa decisão? Meu irmão e meu irmão. Porque antes estávamos esperando, não? Não, muita gente que usa alimento carne sabendo que não deveria. Pastor, quando chegar o momento eu vou tomar minha decisão. Ok, o momento já chegado. O momento chegou. O vírus começou por el consumo de animais. O vírus começou com o consumo de supostamente morcegos e outros animais aí em Latina. Esse é o consumo de carne. O consumo de frutas nunca vai te dar um vírus. Nunca. Não há nenhuma vez na história, nenhum registro de enfermidade causada por alimentos. Por alimentos crudos, não? Por as frutas e verduras. Não podem contaminar-nos, porque temos uma estrutura para isso. Pero a carne não. A carne transmite enfermidades. Então, Deus está exortando a deixar o uso da carne há mais de 100 anos. E a promessa é, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Aqui está a promessa de Deus. E dijo, se oyeres atentamente a voz de Jeová tu Deus, e hicieres lo reto delante de sus ojos, e dieres oído a sus mandamentos, e guardares todos sus estatutos, nenhuma enfermidade de las que enviei a los egípcios te enviará a ti, porque eu sou Jeová, tu sanador. Amigos, acá está uma promessa de vida saudável. Deus está dizendo, eu vou proteger você, pero há uma condição, eu vou proteger você das plagas que eu enviei sobre os egípcios, pero a condição é se você ouvir a mis mandamentos, se escuchar mis leis, se você guardar mis mandamentos. Então é uma promessa condicional. O mundo está preocupado e todos estão corretos em lavar as mãos, em manter distância, em usar mascarillas, em não sair à calle. Tudo isso é muito importante. Pero, queridos, nós outros creemos que é Deus, na verdade, que nos protege em meio das pestilências. E Deus nos está exortando a manter um estilo de vida sano, os 8 remédios naturais. Se você está vivendo os princípios de saúde conforme a Bíblia ensina e o Espírito de profecia, então você pode reivindicar estas promessas de Deus para a tua vida. Pero se você não escute a voz de Deus, não tens o direito de reivindicar, porque Deus não vai sanar, Deus não vai operar um milagre para sanar uma pessoa que contraiu uma enfermidade por negligenciar a orientação de Deus em sua palavra. Então é tempo, irmão, de tomar uma decisão. Consagração total. Pero essa consagração hace cambios na vida prática. Deus nos está chamando. Deus, em sua misericórdia, nos está dando um momento de graça antes da grande tribulação. E a última palavra de Deus para vocês em esta manhã é o que está em Lucas 21 ou 28. Eu quero pedir a vocês, meus irmãos, aí na casa mesmo, a família está reunida com tus hijos, preparem todos, mira cá na pantalla. O texto está na pantalla.
E me gostaria que todos nós outros leiamos esta promessa de Deus a nós outros. Deus tem muitas promessas em sua palavra. Em Isaías 33, versículo 16, Deus habla que em tempo de angústia, las fortalezas de las rocas serão nossos abrigos. Allá está escrito, tu pão lhe será dado e ciertas serão suas águas. Em tempo de angústia, quando temos que huir das grandes cidades, para lá, em meio da natureza, Deus estará com seu povo. Deus alimentará seu povo, assim como Israel, quando saiu do Egito, com maná e com água da roca. Deus vai cumprir isso, irmãos. E agora, a proteção de Deus, a promessa de Deus é, vamos ler juntos agora. 1, 2, 3. Quando estas coisas comecem a suceder, ergui-os e levantad vossa cabeça, porque vossa redenção está cerca. Ergui-os. Em português está escrito assim, alegraos. Alegraos. Não está erguios, está alegraos. Ou seja, nosso sentimento, nossas emoções em um momento como esse, não deve ser de tristeza, não deve ser de depressão, de estresse. Não. Deve ser de alegria. É cumprimento da profecia. Cristo disse, epidemias vão passar. O mundo está sendo sacudido. Deus, em sua misericórdia, desperta a gente para a última mensagem de misericórdia. Pero Deus desperta a tu vida também. Deus está chamando a você para uma consagração. A palavra diz, levanta-te. Me gostaria fazer um chamado a você, aí mesmo em tu casa. Me gostaria que você, eu não posso ver a você, pero por la fé, creio que você está em tu casa, que está em tu celular, ou em tu computadora, com tu família, todos estão aí. Agora é o momento de silêncio. Agora não é o momento de estar caminhando, de estar comendo, silêncio. Para tudo o que está sendo. Mira cá. Me gostaria de ser um chamado à minha igreja. Um chamado a todos aqueles que estão me assistindo em todo o mundo. Há pessoas de Brasil, há pessoas dos Estados Unidos, da Europa, há pessoas de todo o mundo que estão escutando essa predicação. Me gostaria de falar a tu coração nesse momento. Deus é misericordioso. Deus ama você. Deus não quer atemorizar você. Os señales não têm essa intenção, não têm esse propósito. É solamente luzes. O mundo já está caindo. O mundo está em um caos. Mas não necessitas temer. Tens que poner tu vida nas mãos de Deus. Tens que tomar uma decisão de consagração total. O que lhe parece hoje, agora, esse momento? Tomar uma decisão prática em todos os aspectos da vida. Tu vida devocional. Tu tempo para Deus. Poner em dia tu fidelidade com Deus. Preparar-nos para santificar o sábado de verdade, como disse a palavra. Compartilhe o evangelho com a gente que está desesperada por la verdade. Decisões práticas. Avançar na reforma de saúde. Avançar em crescimento espiritual. Quizá há algo em tu vida que Deus não permite. Quizá algo em tu vida tenha herido e alejado o Espírito de Deus. Quizá falta em tu vida poder para testificar. Quizá você é um cristiano, quizá um adventista, pero sem poder, sem autoridade. Sem autoridade. Porque tu vida não está bem com Deus. Pero em esta manhã, Deus em sua misericórdia, habla tu coração. O momento é chegado. Hasta quando vai esperar? Já não temos muito tempo mais. Então, agora eu invito a você. Eu gostaria de ser um pacto com Deus. Eu gostaria de entregar seu coração a Deus em arrependimento verdadeiro e dizer, sim, Senhor, quero consagrar minha vida e eu quero aferrar-me mais a Tu palavra. Quero separar um tempo para a manhã, quero estudar mais das profecias por mim mesmo. Quero conhecer as profecias de Daniel, de Apocalipse. E eu quero conhecer, quero compartilhar com meus amigos. E eu quero ter autoridade espiritual para ajudar pessoas, Senhor. E eu quero estar em paz. E eu quero viver com alegria. E quero que a gente se atraída ao Evangelho através de minha vida de paz e de alegria. Se você quer tomar essa decisão, eu gostaria de pedir que você ponga-se de pé aí em tua casa. Ponga-se de pé onde você está. Ponga-se de pé. Nós outros vamos orar agora. Eu gostaria de pedir que você repita comigo esta oração. Está bem? Repita comigo. Oramos. Querido Deus, hoje Tu hablaste a meu coração através de Tu palavra. Reconozco, Senhor, mis pecados.
Reconozco, Senhor, que fui negligente hasta la fecha. Pero decido, ahora, consagrar minha vida a Ti. Confiando em Tu misericórdia, em Tu perdão. E eu entrego minha vida completamente a Ti. E eu lhe pido, Senhor, limpia meu coração, minha vida, de todos meus pecados. Dá-me um coração novo. Dá-me uma vida nova. Dá-me, Senhor, agora autoridade para predicar. Que minha vida seja na predicação. Que a gente seja atraída através de minha vida hacia Cristo. Bendiga mis parientes, mis amigos. Que eu seja um canal de bendições. Proteja-me, Senhor, em esta crise. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos às 3:30 em el seminário Apocalipse, Revelações de Deus. Bendiciones.